Salve, cartoleiros! Mais uma rodadinha de cartola e cá estou eu novamente pra tentar auxiliar vocês, né, gente? Bom, pra quem não sabe, rodada passada eu não deixei vocês na mão, gente. Eu não deixei de dar as dicas. Eu fiz uma live com o Beto e avisei nas minhas redes sociais. Então não deixem de me acompanhar nas redes sociais, porque é lá que eu dou sempre os avisos, entendeu? Eu sempre deixo o tweet fixado com algum dos avisos. Seja com o link do vídeo, seja com aviso de que vai ter live ou coisa do tipo. E rodada passada eu fiz uma live com o Beto. Pra quem quiser ver a live, tá disponível no Facebook. E quem não assistiu, gente, vocês perderam, porque as dicas foram muito boas. O Jeromel tava lá, o Ábila tava lá, o Luca tava lá, o Douglas, só jogador que realmente mitou. Se vocês perceberem algum barulho externo, tá tendo uma obra aqui em frente de casa e os pedreiros, não bastar fazer o barulho da obra, ainda fica conversando. E o meu quarto é bem na janela de frente de casa. Então ignorem os barulhos externos, tá bom? Por favor. Mas continuando, infelizmente essa rodada o Beto não vai conseguir fazer uma live dando os pitacos, né? Fazendo a análise da rodada. E pra não deixar vocês na mão novamente, vou fazer uma breve análise dos jogos. Mas vai ser bem breve, tá, gente? Eu não vou ficar me aprofundando muito não, igual o Beto faz. Só vou dizer qual time eu acho que ganha, se tem SG, se não tem. E beleza, depois nós vamos continuar normalmente nas dicas da rodada com os melhores jogadores por posição, tá? Primeiro jogo vai ser entre os Atléticos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, no Independência. Ainda por cima tem um cachorro latindo, né? Meu Deus. Eu acredito que esse jogo a gente não vai ter SG, porque as defesas dos dois times são bem fracas, mas eu acredito que o Atlético Mineiro vença mais ou menos por 2-1. O outro jogo é Sport São Paulo na Ilha do Retiro. Eu, como boa São Paulina, sei que o São Paulo costuma aprontar contra os times do Nordeste. Então eu acredito aí que vai ser um jogo também sem SG, mas que vai ter vitória do São Paulo. Não vou chutar um placar porque vão dizer que eu tô sendo clubista, mas eu acredito sim em vitória de São Paulo. O outro jogo vai ser entre Vitória e Botafogo no Barradão. E aí, gente? Eu acho que vai ser um jogo bem truncado. Eu acho que vai ser um jogo com poucos gols. E acredito em vitória do Botafogo. O outro jogo vai ser entre Atlético Goianiense e Avaí. O Atlético Goianiense vai jogar no Olímpico. E é um estádio em que costuma jogar muito bem. Então eu acredito aí que o Atlético Goianiense vai vencer o Avaí. O próximo jogo vai ser entre Flamengo e Ponte Preta. Difícil, né? E vai ser no Luso Brasileiro. Então, creio eu que o Botafogo... Gente, eu tô com o Botafogo na minha cabeça, pelo amor de Deus. Então, creio eu que o Flamengo vai vencer a Ponte, mas que não vai garantir o SG também. Vila Belmiro, gente. Santos e Palmeiras. Clássico, né? Clássico eu não costumo mexer muito. Tô muito na dúvida. Porque o Santos jogou bem essa rodada agora. Venceu do Atlético Paranaense lá no Paraná. Mas o Palmeiras tá com aquele elenco bom de sempre, né? Então, não vou chutar um placar, mas não arrisquem esse jogo, galera. Acho que não vale a pena não, viu? Clássico, assim, meio incerto, acredito que não vale a pena. O outro jogo é entre o líder e Cruzeiro, Corinthians e Cruzeiro, na Arena Corinthians. Na minha opinião, os dois times jogam fechadinhos. Honestamente, eu acredito que vai ser um jogo com poucos gols. Acredito que deve ser, sei lá, 1-1. Não chuto em vitória de nenhum dos times, não. No máximo, do Corinthians por 2-1, por aí. Mas eu acredito que não vai ter uma diferença muito grande de gols. Na Arena Condá, Chapecoense e Vasco. O Vasco, por sua vez, vai sem Manga e sem LF9. Então o Nenê vai de atacante. E, gente... não acredito em SG de verdade, mas acredito em vitória da Chapecoense. Curitiba e Bahia. O Coxa tem uma defesa muito boa, né? E o Bahia é um ataque muito bom. Rodada passada, o Bahia se segurou até bem, perdeu só de 1-0 contra o Grêmio lá. Eu acredito sim em SG do Coxa. Pensando bem, Bahia fora de casa não assusta tanto. No máximo, assim, o Zé Rafael Alione, mas eu acredito sim que o Coxa vai fazer gol. Que o Bahia não vai fazer gol. Tá foda hoje. Pra finalizar a rodada, Maracanã, Fluminense e Grêmio. Fluminense sem Richarlison. Eu acredito que o Grêmio vença, mas que o Fluminense faça gol, porque o Grêmio tá com um time sensacional, gente. O que é este time do Grêmio? Não sei, mas tá sensacional. E deve ter um golzinho, quem sabe de pênalti, né, do Henrique Dourado. Essas foram as minhas, mais ou menos, análises. Eu fico meio perdida, porque essa rodada vai ser bem difícil, mas espero que possa ajudar vocês de alguma maneira, né? Porque, como eu disse antes, tá foda essa rodada, tá difícil mesmo. Eu sei que a análise não consegui ajudar muito, mas espero que nas opções eu consiga ajudar vocês. Então vamos lá. Bom, pra essa rodada eu escolhi 4 goleiros. E foram eles:
Felipe Garcia, do Atlético Goianiense, porque como eu disse na análise, o Atlético Goianiense joga bem no Olímpico. Eu acredito que ele vai bem, porque, gente, como todos podem ver, ele tá indo bem mesmo tomando muito gol. Não tem como deixar de fora, né? Eu acredito sim que seja uma boa opção, além de ser bem baratinho. O outro goleiro que eu escolhi foi o Gatito, que é o mito da rodada, e mesmo não tendo ido bem rodada passada, eu acredito sim que seja uma boa opção, porque como eu disse antes, eu acredito que Vitória e Botafogo vai ser um jogo assim mais truncado. Então eu acredito sim que ele seja uma boa opção. O outro goleiro, Wilson. O Coxa tem uma boa defesa, o Bahia finaliza muito. Sei que não foi o caso do Groi, que acabou não fazendo nenhuma defesa difícil, mas também não acredito que a defesa do Coxa seja tão sólida a ponto de truncar todos os chutes do Bahia. Então eu acredito que o Bahia vai mandar bem nas finalizações e vai consagrar o nosso goleirão Wilson. Para finalizar, Vanderlei. Eu sei que é clássico, gente, mas todo mundo sabe que o Vanderlei é um mito. Como eu disse antes, eu tô tentando escalar jogadores sem visar SG, porque essa rodada o SG vai ser muito difícil. Então eu acredito que ele seja uma boa opção, exatamente por fazer muitas defesas. A zaga do Santos não protege tanto o Vanderlei. Então creio eu que ele seja uma boa opção por conta disso. Porque mesmo sendo clássico, o Palmeiras deve pra cima, o Santos também deve pra cima, então vai ser um jogo mais aberto. E acredito que o Vanderlei vai aí dar suas salvadas nas defesas difíceis, tá bom? Então, bora para os zagueiros. Gente, pra zaga eu também escolhi 4 jogadores. Avisando novamente que eu não tô escalando visando tanto SG, porque eu acredito que essa rodada não vai ser muito fácil pra SG. Então vamos lá. O primeiro jogador é o Jeromito, gente. Que homem, que zagueiro. Que inveja do Grêmio em ter ele como zagueiro e não ter no São Paulo. Mas acredito que o Jeromito seja sempre uma boa opção. Eu não preciso nem dizer porquê, né? Além de ter dado assistência roubada passada, roubou você, roubou o Bahia, roubou 552 bolas, então é sim uma boa opção. O outro jogador é o Márcio, do Coxa, que além de tudo pode nos render valorização, porque foi mal rodada passada. E pra quem não sabe, ele fez gol contra o CAP, deu assistência contra o Palmeiras, então ele aparece muito bem ofensivamente. E é uma boa opção, porque na minha opinião, o Bahia rende muita RB pros jogadores adversários, vídeo Jeromel. Então, na minha opinião, ele vai roubar umas bolinhas e vai surpreender e sair muito bem. O outro jogador que eu escolhi foi o Wesley, do Coxa também, porque eu acredito que ele seja uma boa opção, também visando roubadas de bola. O outro jogador que eu escolhi foi o Pablo. A defesa do Corinthians é sólida, então eu acredito que mesmo jogando contra o Cruzeiro, um time grande, eu não posso deixar de citar um jogador, porque é sempre boa opção, né? Mesmo acreditando que o Cruzeiro faça um golzinho, a defesa do Corinthians é muito sólida. Além disso, rodada passada, ele apareceu muito bem no ataque, então eu acredito sim que seja uma boa opção, porque vai que, né, faz um golzinho de cabeça, tudo mais, jogador alto e tal. Então acredito sim que seja boa opção, tá? Vamos para os laterais. Gente, já para as laterais eu também escolhi 4 jogadores. O primeiro foi Arana, do Corinthians, porque ele é o líder de assistência, então acredito que seja uma opção mesmo sem SG. O outro jogador que eu escolhi foi o Dodô, do Coxa. Ele sempre se destaca com roubada de bola, então acredito sim que seja uma boa opção, mesmo sem SG. O outro jogador que eu escolhi foi René, do Flamengo, visando também roubadas de bola, porque eu não acho que o Flamengo garanta o SG, mas é uma posição que tá bem escassa essas laterais, uma vez que Reinaldinho talvez não jogue, né? Tomara que a Chapecoense consiga aí o efeito suspensivo para poder fazer com que o nosso jogador Reinaldinho jogue, porque o Vasco sempre faz muito pênalti e ele seria uma ótima opção. Real. Então, Chape, força. Eu sei que você vai conseguir. O outro jogador que eu escolhi foi o Alex Silva, do Atlético Mineiro. Acredito que ele seja uma boa opção, mesmo sem SG. Se não me engano, ele fez 12 pontos. Então acredito também que seja uma boa, mesmo sem SG. Gente, essa rodada tá muito difícil para SG de verdade. Quanto menos defensores vocês colocarem, melhor. Vocês precisam escalar jogadores sem visar o SG, porque o SG vai ser praticamente escasso, tá? Então, tentem escalar jogadores que vão bem, mesmo sem o saldo de gols. Por favor, não se esqueçam disso, beleza? Vamos para os meias.
Gente, já pros meios eu escolhi 5 jogadores. O primeiro é o Diego, do Flamengo, porque ele costuma pontuar bem, mesmo sem gols. Então eu acredito que seja uma boa opção, uma vez que, na minha opinião, a Ponte não vai conseguir segurar o saldo. Diego deve fazer seu gol, né? Já tá na hora. Então eu acredito sim que seja uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Jean, do Vasco, que por mais que os meus amigos vascaínos digam que ele jogue mal, pra Cartola ele é um ótimo jogador porque rouba muita bola. A Chape deve ir pra cima, logo ele deve atacar bastante. Lembrando que contra a Chape, o Grêmio teve 13 roubadas de bola. Então eu acredito que ele vai se destacar muito. O outro jogador que eu escolhi foi o Marquinhos Gabriel, do Corinthians, porque ele já deu outra assistência agora contra o São Paulo. E acredito que seja uma boa opção porque o Cruzeiro tá meio instável. Não sei como vai ser esse jogo, acredito que não terá SG, como eu disse antes. Mas que como o Cruzeiro tá meio instável, eu acredito sim que ele seja uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Bubu, Vitor Bueno, do Santos. Eu acredito que Vitor Bueno seja uma boa opção, porque na Vila ele joga muito bem e a defesa do Palmeiras não segura ninguém, né? Convenhamos. Então eu acredito sim que ele seja uma boa. Muitos vão me contestar por conta da escolha do Vitor Bueno, mas acredito que seja uma boa aposta. E se duvidar, vai pintar e muito no meu time. Fecho a posição com Otero, do Atlético Mineiro. Eu acredito que ele volte agora da seleção como titular e é sempre uma boa opção, né, gente? O Otero é muito bom finalizando, é uma boa opção, uma vez que a defesa do Atlético Paranaense não vem muito bem. Vamos para os atacantes. Bom, gente, já para os atacantes, eu escolhi Fred, porque não tem como deixar de fora. Contra a fraca defesa do Atlético Paranaense, eu acredito que ele vai fazer um golzinho. Rodada passada apostei no Fred, ele meteu uma bola na trave. Então acabou que não foi uma aposta tão ruim, fez quase 5 pontos, então acredito que tenha sido uma boa. E acredito que o Atlético Mineiro vai fazer seus golzinhos sim contra o Atlético Paranaense, mas acredito que tome também, né? Mas acredito que seja uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Prato, do São Paulo, porque como eu disse antes, o São Paulo costuma aprontar contra os times do Nordeste. Prato é sempre uma boa opção, ainda mais que a defesa do Sport não é nem um pouco sólida. O outro jogador que eu escolhi foi o Damião, que até agora, dos 3 jogos que ele jogou de titular, ele fez 2 gols. Entenderam? Então acredito que seja uma boa opção, uma vez que a Ponte fora de casa já tomou 7 gols. O outro jogador que eu escolhi foi o Jô. Acredito que seja uma boa opção, uma vez que ele decepcionou rodada passada. Ainda bem, né? Porque eu não aguentava mais tomar gol do Jô. Mas ele deve deixar seu golzinho contra o Cruzeiro, sim. Fecha a posição com Romerito. Gente, Romerito sempre pontua bem, mesmo sem gols. Rodada passada fez o gol contra o meu time. Tô meio chateada com você. Mas ele é o típico jogador de cartola. Ele é o típico jogador de cartola. E visando isso, não vou fechar a posição, não. Luan, do Grêmio, que fez 8.9, sem gol, sem assistência, sem nada. Só finalizando, sofrendo falta, roubando bola e etc. Então eu acredito sim que tanto o Romero quanto o Luan o Luan sejam bons jogadores, uma vez que são jogadores de cartola. Fechou? Vamos para os técnicos. Quanto aos comandantes, eu acredito que sejam boas opções. O técnico da Chape, porque na minha opinião vai vencer. O técnico do São Paulo, sim, Rogério Ceni. Por quê? Vou explicar pra vocês. Já expliquei, vou explicar novamente. O São Paulo costuma aprontar contra o time do Nordeste, então eu acredito que seja uma boa opção. O outro técnico que eu escolho é o Carille, do Corinthians, porque também vai vencer, na minha opinião, o jogo, porque o Cruzeiro tá meio instável. O técnico do Atlético Mineiro, porque na minha opinião também vai vencer mesmo tomando gol. É muito difícil achar um jogo que o time não vai tomar gol essa rodada, né, gente? Mas eu acredito sim que seja uma boa opção. Jair Ventura também, acho que corre por fora aí do Botafogo e pode ser uma boa também, tá? Depende das cartoletas de vocês. Lembrando de novo, gente, eu gravo olhando pra câmera de frente, eu esqueço de olhar pra câmera. Eu gravo olhando pra câmera, me olhando, tipo como se fosse um espelho. E esqueço de olhar pra vocês. Mas isso não quer dizer que eu estou lendo nada, não, porque eu tô com o computador bem aqui do lado mesmo. Só que eu já tenho mais ou menos assim na minha cabeça. Eu só olho pro computador quando eu esqueço.
Mas eu não tô olhando pra nada, não tem papel atrás de mim, não tem nada. É só tela mesmo do celular. Que eu, retardado, no lugar de olhar pra vocês, fico olhando pra tela. Né, Gabriela? Já te falei que você tem que melhorar isso. Mas enfim, gente, boa rodada pra vocês. Espero que as dicas sejam úteis. Tá uma correria danada, então não tá sendo assim uma análise tão bem feita quanto as primeiras rodadas, mas eu vou tentar tirar um tempo maior pra poder auxiliar vocês, tá? Pra quem quiser assistir as dicas da rodada passada, ela está no Facebook. Isso, no Facebook do Mix, tá lá fixado, então não deixe de assistir também. Um beijo pra todo mundo, beijo no coração de todos, beijo pro meu amigo Vitor. E é isso, gente. Beijo pra minha amiga Esther, pra ela não ficar com ciúmes, porque a última vez que eu mandei pro Vitor, ela ficou com ciúmes, porque eu não mandei pra ela, tá? E espero que a rodada seja boa. Essa rodada tá difícil, gente, eu tô com um pouco de medo, mas eu acredito que a gente vai conseguir aí fazer uma boa pontuação. Lembrando que pontuação boa é acima de 60, gente. Como eu disse sempre, o importante é manter a média, tá? Um beijo, galera, e até a próxima rodada.